Na meditação da palavra de hoje, nós vamos meditar sobre a ressurreição de Lázaro. Aqui vai se cumprir mais um ponto da nossa reflexão. Está em João, capítulo 11, versículos do 1 ao 57. Capítulo inteiro. Tá? Capítulo inteiro. Vamos ler o capítulo inteiro de João 11. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estava Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam-lhe eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeças, porque vês luz deste mundo, vê a luz deste mundo. Mas quem anda à noite tropeça, porque lhes falta a luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara de sua morte, mas eles pensaram que estava falando do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos a ele. Assim, a isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em vista de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhes: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que acompanhavam Jesus, intensamente comovido em espírito. Ficou intensamente comovido em espírito, e sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram,
por isso os judeus, vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Jesus ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, sua irmã, a irmã do morto. Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e levantando os seus olhos ao alto, disse, Pai, rendo-te graças porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos discípulos que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram, que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão neles e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes, vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era um sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. Estavam próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificar. Procuravam Jesus uns com os outros no templo. Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para o prender. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui já é um ponto mais interessante. Jesus mostra, através da ressurreição de Lázaro, que ele pode ressuscitar, né? É muito importante que a gente tenha essa noção, porque Jesus está querendo mostrar para nós o que é que vai acontecer conosco no fim dos tempos também. Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar em Jesus. E é interessante também que vocês vejam um outro detalhe. Lázaro, quando as irmãs de Lázaro mandaram, né, avisar Jesus, Jesus estava chegou até Jesus 2 dias depois que Lázaro ficou doente. Jesus ficou mais 2 dias esperando. Então deu 4 dias. 4 dias. E Jesus vai até Lázaro, tá? Então é como se fosse uma distância, não é uma distância tão grande assim, mas a pé provavelmente deveria ser o quê? 1 dia, 2 dias de caminhada. Então Lázaro morre, né? E Jesus vai a pé até lá. Jesus literalmente esperou a morte de Lázaro. A gente pode mostrar aqui que Jesus espera que Lázaro morre para que ele possa mostrar. E ele mesmo fala,
Essa doença não é para causar a morte, ou seja, ele não vai permanecer morto, mas é para glorificar o Filho do Homem, para mostrar como que o homem, como que Jesus vai ser ressuscitado, como que Jesus vai viver, né? Vai mostrar porque aquela ressurreição não é uma ressurreição definitiva, como a de Jesus. Lázaro volta a morrer depois. Entende? Ele não ficou eterno para sempre depois. Ele ressuscita e morre de novo. Então, essa ressurreição é uma reanimação. A alma volta para o mesmo corpo, mas depois morre mais uma vez. A ressurreição de Cristo, aquela lá é uma prefiguração da ressurreição de Cristo. Como se fosse uma ressurreição imperfeita. Uma ressurreição imperfeita. Igor, você está falando que Jesus Cristo está fazendo um milagre imperfeito? Não, não fez um milagre imperfeito. Mas a obra que foi feita não é a obra definitiva. Entende? Não é a obra definitiva. Lázaro volta a morrer depois. A ressurreição que Jesus Cristo ressuscita é uma ressurreição perfeita, que é a ressurreição eterna. Ele não volta a morrer mais. Ele não volta a morrer mais. Mas ele já prefigurou isso, já mostrou isso, que ele tinha capacidade de fazer isso com o corpo e com a alma do ser humano através de Lázaro. Então, meu irmão, minha irmã, o que a gente pode entender daqui? O que a gente pode e deve entender disso daqui? Jesus, né? Jesus, ele nos traz de volta à vida. E ele vai mostrar que a ressurreição que ele vai trazer não é uma ressurreição aparente, não vai ser uma imagem, uma miragem de um corpo. É um corpo real. A nossa ressurreição vai ser uma ressurreição de um corpo real. Nós vamos voltar à vida com um corpo de verdade. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.